nós podemos seguir em frente, sem sermos paralisados pelo pavor, desfrutando desses remédios contra o medo que só nós temos, os incrédulos não. Nós somos um povo muito privilegiado. Como Jacó, nós temos acesso a esses dois remédios. Os incrédulos não têm. Porque em face de realidades tão gloriosas, de um Deus tão glorioso que se assenta em meio a esses querubins que foram criados para nos servir, por que ter medo? Eu posso seguir em frente. O Senhor glorioso que está ali no topo dessa escada é o Deus também que se coloca ao lado de Jacó, que desce essa escada, que vem até mim, e não somente vem até mim, mas também coloca seus anjos ao meu serviço. Essas lembranças vão me consolar, vão fazer com que o medo vá embora. É por isso que o salmista diz no capítulo 27, vejam o Salmo 27, veja o que diz o Salmo 27, é uma mensagem pastoral. Os irmãos devem deixar o medo paralisante de lado, o medo que lança os homens dentro de um calabouço, de angústia, de desespero, de desânimo, de inércia. Os irmãos, os crentes devem deixar isso de lado. Nós podemos ter medo, o medo pode nos sobrevir, mas nós não podemos ser lançados num calabouço horrível de medo. E isso nós podemos evitar lembrando dessas coisas, da glória de Deus, da sua grandeza, do seu poder. Vejam o que o salmista diz no capítulo 27, ele se lembra do Deus poderoso, ele fala, o Senhor, 27:1, Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, Ele é o meu Deus poderoso, santo, puro, aquele que socorre, e diz, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ele diz, eu tenho um Deus no céu, eu não preciso viver com medo. O Salmo 118:6 é repetido, ele é citado também no Novo Testamento, o Salmo 118:6, diz assim, o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Nós podemos nos lembrar de Betel, o Senhor está conosco, o Senhor interfere nos nossos assuntos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, como termina o versículo? Resposta, ninguém. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? E não somente isso, além de sabermos, além de lembrarmos da grandeza do Deus de Betel, desse Deus glorioso, cercado de anjos, que acessa a terra, interfere nos assuntos humanos, inclusive nos meus, esse Deus também nos fez promessas, e temos que lembrar das promessas. Jacó se lembrou da promessa feita em Betel, a sua descendência será um veículo de bênçãos. Jacó, não tenha medo, a sua descendência não será destruída, ela será um veículo de bênçãos. Você esqueceu as minhas promessas. Nós também temos promessas, e tendo essas promessas, nós podemos pegar o medo e jogar no lixo. Vejam o que diz João 14, vejam que promessa maravilhosa. Vejam o que o Senhor Jesus diz em João 14. E os irmãos devem ser pastoreados por essas palavras. Os irmãos devem ser consolados por essas palavras. Não deixar que o medo os domine. Não deixar que o medo os controle, os torture, os lance num calabouço de desespero, de angústia, de falta de esperança, de inércia. Nada disso. Vejam o que Jesus diz no capítulo 14, versículo 1. Ele fala, não se turbe o vosso coração, ou seja, não tenham medo. Por quê? Por quê? Ele diz, não tenham medo. Por quê? Ele continua. E o que vem agora é maravilhoso. Ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ele diz. A promessa dele agora. A promessa dele é enunciada agora. Ele diz, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você sabia disso? Você se lembra disso? Você tem um lugar no céu,
preparado pelo Senhor. Não tenha medo. Não se turbe o seu coração. Não tenha medo. Você tem uma casa nos céus, preparada pelo Senhor. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou estar com vocês para sempre. Vocês vão morar comigo. Eu prometo. Eu prometo. Venha o que vier. Não importam as outras coisas. Não importam os cananeus e ferezeus à nossa volta. Não importam as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu fiz um lugar, uma casa para vocês morarem. E vocês vão andar comigo e viver comigo para sempre. Eu vou estar com vocês para sempre. E o texto prossegue: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele mostrou o caminho, e nós seguimos esse caminho. Nós cremos nele, nós o recebemos. E agora então, desfrutamos dessa promessa maravilhosa. A promessa que diz: há uma casa para você no céu. O Senhor também prometeu algo maravilhoso para o futuro. No capítulo 21 do Apocalipse. Voltem para Apocalipse 21. E vejam que promessa maravilhosa nós temos aqui. Apocalipse 21, versículos 3 e 4, que fala assim. Apocalipse 21, 3 e 4, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É a promessa da glória futura de Deus sendo desfrutada por nós. Não tenha medo. Há um futuro maravilhoso reservado para você, num novo céu, numa nova terra, onde não há lágrimas, onde não há pranto, onde não há dor. E além disso, além de promessas escatológicas, há também promessas para hoje. O autor de Hebreus recorda, em Hebreus 13, promessas maravilhosas de Deus para hoje, que lançam fora o nosso medo. Ele diz em Hebreus 13, versículos 5 e 6. 13, 5 e 6. Fala assim, Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nós temos o que Jacó tinha. Quando Deus disse a Jacó: vá a Betel, Deus quis trazer à sua lembrança essas duas realidades. Eu sou um Deus glorioso e poderoso. Eu acesso a terra, os negócios humanos. E os anjos, os meus anjos estão ao meu serviço. Eu sou esse Deus. Não tema. E mais, eu fiz promessas a você. Não tema, eu cumprirei minhas promessas. Nós temos essas duas coisas. Nós temos lembranças de Betel também. Nós podemos nos lembrar da glória imensa do Senhor, que Ele colocou seus anjos ao nosso serviço, que Ele é o nosso Deus protetor e amoroso. E podemos nos lembrar de suas promessas. Ele preparou um lugar para nós e também prometeu que estaria conosco todos os dias. Nós podemos seguir em frente, sem sermos paralisados pelo pavor, desfrutando desses remédios contra o medo que só nós temos, os incrédulos não. Nós somos um povo muito privilegiado. Como Jacó, nós temos acesso a esses dois remédios. Os incrédulos não têm. Então, desesperados, eles tentam calar a voz do medo, eles tentam aliviar a dor do medo por meio de remédios que não funcionam. Eles se embebedam, eles se lançam em prazeres descontrolados, como loucos alucinados. Eles procuram frequentar lugares em que eles possam se esquecer desse medo. Eles se envolvem com drogas, com práticas horríveis. Eles tentam, de algum modo, satisfazer o seu coração cansado e tenebroso.
Eles fazem de tudo. Eles procuram conselheiros que somente apoiam as suas impiedades. Eles fazem isso o tempo todo. Alguns procuram igrejas. Alguns procuram pregadores que possam dizer coisas que possam de algum modo consolá-los, mentiras que os consolem por algum tempo. Fazem tudo isso. E morrem desesperados, porque o medo controla seu coração ao longo de toda a vida, como diz o livro de Hebreus. Mas nós não. Nós somos os descendentes de Jacó. Nós somos os descendentes da fé de Jacó. Jacó teve Betel em sua mente, em sua lembrança. E isso afugentou o medo. Nós temos também as verdades de Betel em nossa mente. Sabemos que há um Deus no céu, que trabalha a nosso favor. E conhecemos as suas promessas. Nós podemos dizer confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem?